A tribo de Dan é uma das 12 tribos de Israel, descendente de Dan, o quinto filho de Jacó, nascido de sua serva Bila, que servia Raquel. Gênesis 30, de 1 a 6. A história dessa tribo é marcada por momentos significativos na narrativa bíblica, incluindo aspectos de suas heranças, conflitos e idolatria. Origem da tribo de Dan. Genealogia. Dan era o filho de Jacó e Bila. O nome Odã significa o julgamento, pois Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Gênesis 30, verso 6. Bênção de Jacó. Antes de morrer, Jacó abençoou Dan, dizendo que ele seria como uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Na divisão da terra prometida por Josué, a tribo de Dan recebeu um território ao sul, próximo ao litoral mediterrâneo, abrangendo cidades como Zorá, Estaol e Ecrom. Josué 19, versos 40 a 48. Conflito por território. O território original de Dan era limitado e frequentemente invadido por inimigos, especialmente os filisteus. Incapazes de conquistar plenamente suas terras, os danitas buscaram um novo local para habitar. Eles enviaram espiões para o norte, encontrando a cidade de Laís, uma cidade pacífica e isolada. Eles a invadiram e a renomearam como Dan, estabelecendo-se ali. Juízes 18, versos 1 a 31. A mudança para Laís foi acompanhada por atos de idolatria. Em Juízes 18, os danitas roubaram uma imagem esculpida e outros objetos sagrados da casa de Mica, um homem de Efraim, e estabeleceram um culto idolátrico na nova cidade de Dan. Esse culto permaneceu por séculos, até o período do Reino de Israel, o que colocou a tribo em oposição à adoração centralizada no templo em Jerusalém. Sansão, o juiz de Israel. Sansão, um dos juízes de Israel, era da tribo de Dan. Juízes 13 a 16. Ele foi levantado por Deus para combater os filisteus, inimigos constantes dos danitas. Sua vida foi marcada por façanhas extraordinárias e conflitos pessoais, mas ele morreu ao destruir um templo filisteu. A tribo e a idolatria no reino dividido. Após a divisão do reino de Israel, cerca de 930 a.C., o rei Jeroboão estabeleceu um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel, como centros de culto alternativos a Jerusalém. 1 Reis 12, versos 28 a 30. Isso consolidou a idolatria na região. Curiosamente, a tribo de Dan não é mencionada na lista das tribos seladas em Apocalipse 7, versos 4 a 8. Algumas tradições interpretam isso como uma referência à sua história de idolatria e rebelião espiritual. Em contraste, outras tradições judaicas e cristãs argumentam que essa omissão pode ser simbólica, sem implicar exclusão definitiva. Lições da história de Dan. A história da tribo de Dan ilustra desafios de fé e lealdade a Deus. Embora desempenhasse um papel significativo na defesa e expansão do território de Israel, a idolatria e os desvios espirituais marcaram negativamente seu legado. A história de Dan nos lembra da importância de permanecer fiel ao verdadeiro culto a Deus, evitando a sedução de caminhos alternativos.